Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um programa no canal Livre da Band, que falou sobre Jesus histórico. Ali falou o Leandro Carnal. E foi muito bom o programa, eu recomendo. Ele não dá muitas citações, mas ele tocou em pontos importantes e de uma maneira bastante clara. Em determinada altura, eu vou tratar de uma questão específica. Em determinada altura, logo no começo, ele fala das referências sobre Jesus, e ele se refere ali a cristãos em Pompeia. Achei aquilo interessante porque nos livros de Jesus histórico, né, no livro do Gerd Thiessen, do John P. Meyer, e de Crossan, e vários outros, você não tem ali referências a Pompeia, né? Então, da onde que será que veio isso? Aí eu fiz uma pesquisa sobre isso e estou montando aqui o vídeo sobre as conclusões dessa pesquisa. Tá? Então, cristãos em Pompeia. Bom, o livro referência que eu encontrei foi desse autor, o Bruce Longenecker. O Bruce Longenecker, ele traz essa tese de volta, essa tese já havia sido colocada no passado, de que havia cristãos em Roma, e ele traz ali 18 cruzes, 18 objetos que poderiam ser cruzes, encontrados ali em Pompeia e em Herculano. E ele vai analisar isso, vai analisar como evidências de cristãos em Roma. Nós vamos tratar dessa questão aqui. Afinal, como é que a história vê isso, né? Bom, aqui você tem Pompeia, né? Bem pequenininho aqui, perto às margens do Vesúvio. Você tem a cidade de Nápoles. Você tem a cidade de Pozzuoli, ó, fica aqui bem no litoral, bem na costa, próxima a Nápoles. E não muito longe de Pompeia. Pozzuoli, você tem ali relatos em Atos 22:13 que havia uma comunidade cristã ali. Então, ter uma comunidade cristã na mesma época em Pompeia, Pompeia foi destruída pelo Vesúvio no ano 79. Pompeia e Herculano. Não seria tão fora de colocação, né? É possível, mas não temos, a verdade é que nós não temos evidências de cristãos em Pompeia. Esse texto do Longenecker ele vai se concentrar em cruzes encontradas ali na padaria Insula Arianapolians, que é uma cruz de gesso, com destaque na parede, e também alguns grafites. Vou mostrar isso aqui. Então, você teria... essas seriam as evidências, né? No diálogo com Trífono, no capítulo 90, o Justino, que está escrevendo ali por volta de 160, ele faz uma comparação ali entre Moisés, que teria orado com as mãos esticadas, com referência a uma cruz. Então, seria o primeiro que estaria orando ali com uma cruz. Isso parece que Justino está se referindo a cruz como objeto de oração, né? Traçando esse paralelo com Moisés. Nesse livro aqui, Símbolos Cristãos Primitivos, do Jean Danielot, ele fala aqui de textos um pouco mais à frente, né? De João Crisóstomo, que diz: é pela cruz que tudo é alcançado, o batismo é dado pela cruz, a imposição das mãos se faz pela cruz. E estejamos nós viajando em casa, seja onde for, a cruz é um grande bem. Isso é São João Crisóstomo e homilia a Filipenses 3:13. Lactâncio também vai na mesma linha. Ele explica igualmente que a presença de um cristão assinalado com uma cruz bloqueava os oráculos e os auríspices. Instituições Divinas 5:27.
Ao lado do sinal da cruz na testa, vemos surgir o sinal da cruz no rosto, no qual Odes de Salomão e Justino fazem alusão desde o século II. Uma inscrição no hipogeu do Viale Manzoni mostra esse sinal no século III. E depois do século IV em diante, né, vai ter muitas evidências, mas você vê que aqui as mais antigas que nós temos, então, é o próprio Justino, no século II, 160, bem depois de Pompeia, que é de 79. A gente não tem nada ali de cruz no século I. Então, esses episódios aí em Pompeia seriam bem isolados, né? Existe referência a Pompeia no Apocalipse, e Tertuliano, Apologia 40, capítulo 40, ele se refere à erupção de Pompeia, né? Que ali, nos dias em que o fogo do céu dominava a Vulcine e Pompeia era destruída pelo fogo de sua própria montanha. Se refere à destruição. E fala assim, nem Tusquia e Campânia se queixaram dos cristãos nos dias em que o fogo do céu dominava a Vulcine e a Pompeia era destruída. Então, veja, nem naquela época acusaram os cristãos dessa catástrofe. É isso Tertuliano falando, quer dizer, ele não disse tinha ou não tinha cristão em Pompeia, né? E em On Palium, capítulo 2, ele fala de Sodoma e Gomorra, que foram punidas, e fala também de Pompeia, traçando um paralelo com Pompeia. Tá? Também não fala se tinha cristãos. O Henrique Caldeira, num vídeo, deixo aqui em anexo, né? Ele se refere a um grafite em Pompeia onde se diz: Eu amo a mulher cujo nome é 1308. Então é uma gematria, né? Uma evidência de gematria em Pompeia. Gematria tem também lá no Apocalipse 13:18, no 666. Ali o 666 ele não está representado como um número, são 3 letras. Por isso é que é uma gematria. As pessoas dizem assim, não, que não há evidência de gematria no Apocalipse. Bom, mas o Apocalipse usa 3 letras, não são 3 números. São as letras são a aqui, a xi e a zeta. Aqui vale 600, a xi vale 60 e a zeta vale 6. Somado dá 666. Tischendorf, ele se refere a um papiro grego, hoje perdido, que estaria ali, em vez do xi no meio, estaria um iota, e daria 616. Isso bate com o que o Irineu encontra heresia 5.30.1, ele se refere a alguns manuscritos da sua época que relatam que o número é 616. Tá? Então, essa referência aí da gematria, será que Apocalipse está se referindo a Pompeia? Porque tem gematria lá em Pompeia e tem gematria aqui no Apocalipse, tá? Muito indireta, né? O Grant Osborne, no comentário ao Apocalipse, na página 395, ele se refere a Apocalipse 8:8, que diz assim: segundo o anjo tocou a trombeta e algo como uma grande monte em chamas foi lançado ao mar. Grande monte em chamas lançado ao mar. É mais ou menos o que aconteceu em Pompeia. Será que ele está pensando em Pompeia? Ele cita 4 possibilidades para essa metáfora. Tá? Primeiro, uma referência a Jeremias 51:25. Segundo, uma referência a 1 Enoque 18:13. Terceiro, uma referência à erupção no Vesúvio, em Pompeia. Quarta, um afresco lá que encontrado no templo de Éfeso, que faz referência ao meteorito que caiu na região. Ele não chega a conclusão nenhuma e diz que todos os cenários são possíveis. Então, esse seria um link. Talvez, então, tenhamos aí nessa passagem uma referência à destruição de Pompeia. Mas também não diz que teriam cristãos ali. Bom, então, nesse livro do Longenecker, né, um artigo do John Granger Cook, ele faz uma crítica a essa tese, que é do
do Longenecker, mas já vem antiga, é uma tese requentada, né? Ele é um artigo de 2018 e ele chega à conclusão que não convence os argumentos, tá? As evidências que o Longenecker apresenta, primeiro essa inscrição aqui, que ele diz que ele vive, porque tem esse vive, vê e vê, e tem essa cruz. Só que essa cruz aqui não parece uma cruz de crucificado, parece dois rabiscos aqui. Tá? E tem vários rabiscos nas paredes de Pompeia. Então parece muito forçado isso aqui se referir à crucificação de Jesus aqui. Não, esse é o primeiro, seria a primeira das cruzes. A segunda seria essa cruz aqui. Aí, novamente, né, os autores dizem, olha, essa cruz foi descoberta em 1938, já é antiga, e isso aqui, na verdade, é uma marcação na parede. É uma marca na parede. Ninguém ia parar perante uma parede para ficar orando aqui, entendeu? Você teria um objeto, né? Uma cruz como objeto, mas não um, uma referência, uma marca aqui na parede. Isso parece ser uma dobradiça, uma marca para você encaixar uma prateleira. E, de fato, se você tem essa aqui, uma prateleira encontrada no mesmo lugar, próximo, você vê que a marca deixada por essa prateleira seria alguma coisa perto de uma cruz. Então, também não convence uma marca solta assim numa parede dizer que isso é uma cruz. E o terceiro é essa marca aqui, toda estilizada, redonda, isso aqui não tem nada a ver com uma crucificação, né? Isso parece ser um instrumento de cozinha, ou então parece ser, isso aqui é um desenho, né? É um baixo relevo de uma crucifixo. Pode ser um instrumento, né? Agora, o problema é que isso daqui, ele estava inserido dentro de um larário, que era um local para culto pagão, com serpentes, não é o contexto onde isso foi encontrado não é cristão. E está dentro de uma padaria. Então, é muito forçado. Então, a conclusão que ele chega é que essas teses do Longenecker as evidências são frágeis. A primeira referência à cruz que a gente vai ter vai ser nesse papiro P75, é o papiro Bodmer, tá? Que ele foi encontrado em 1950. Aí você tem aqui bem no meio aqui, tem um Rho e tem um Tau aqui superpostos, né? Um Rho e um Tau superpostos, que seria uma referência ao Taugrama, né? Que é a referência à cruz. É a primeira referência à cruz que data aí de 200, ano 200. Que está abreviando o nome de Jesus. Outra referência também encontrada encontrada aqui num banheiro público, tá? Em Pompeia. Você vê aqui que esse banheiro tem do lado esquerdo aqui tem o grafite. E isso aqui, passando aqui para o lado direito, né? É um palíndromo, é um jogo de palavras aqui, tá? Que você tem no meio, você tem essa palavra tenet e tenet, que forma uma cruz. Aí as pessoas dizem, isso aqui pode ser uma referência cristã. Esse quadrado mágico aqui, Sator, ele é usado por cristãos. Bom, realmente, se você pega essas letras todas aqui, você consegue montar a palavra paternoster. Se você coloca paternoster na horizontal e na vertical. E aí há muita coincidência, né? Então as pessoas entendem que isso poderia ser um símbolo cristão. Outro argumento é que essa mesma palíndrome vai aparecer na cidade de Dura Europos, na praça central da cidade de Dura Europos. Tá? Então, isso foi encontrado então em Herculano. Então, isso seria uma marca, uma evidência de cristãos em Pompeia? Talvez, mas ainda muito frágil. Então é isso, ou seja, a conclusão é que as evidências são pequenas. Então, o texto usado ali pelo Leandro Carnal,
ele pegou uma tese de um historiador que trouxe essa tese de volta, mas que não convenceu, ou seja, não contextualizando com os demais historiadores, né? Ainda são bastante céticos com a possibilidade de ter cristãos em Pompeia. Não está devidamente comprovada essa tese, então. Muito obrigado, então.